Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, Som. Saiu? E aí, Rafael, saiu? Som. Beleza. Som. Aí, bora. Aí, pô, eu falando assim, Rafa B, bem-vindo, obrigado. Disse, quanto tempo que tá saindo a voz? Beleza, até tenho resolvido. Pedro Valorino, esperou 5 anos pra esse momento, mas estamos aqui. Espero que não tenha cansado, trazido um café e um lanche. Esse telhado aí era igual ao Rainbow Six. Estava aparecendo com aquele jogo de robinho que eu jogava com o Felipe. O cara é mó ninja ali, mano. Tamo aí, já divulgado. Lembra dos seus vídeos, cara? Acho que todo mundo que vai falar por aqui em algum momento, cara. O bom é que você não esqueceu. Tivesse esquecido... é Payday. A máscara é Payday. Qual que vai ser a versão 3? Nossa, cheio da mobilidade e jogabilidade, hein? Aí, ó. Essas máscaras é Payday.
Vai ter The Elder Scrolls? Não, vai ter Starfield. A gente veio pelo Starfield. 10, 15 anos já em desenvolvimento dessa bagaça. Vamos ver o que eles aprontaram pra gente. Que seja um jogo pra vocês pararem de me encher o saco com esse cara e a gente começar de novo um outro legado aí. E caras, eu tenho um simulador de nave, viu? Eu piloto nave, viu? É, vai ser louco, vai ser louco. Salve, Patrício, não fique mais triste. Estou de volta. Esse desenho de Dragon Ball. Esse estilo de desenho de Dragon Ball. Mas tá parecendo aquele Tower Fantasy, tá ligado? Vixe! Nossa, eu errei feio. O estilo de desenho eu não errei, né? Só o tipo de jogo que é completamente diferente. Esse aí é clássico, hein, gente? Um dos melhores trilhas sonoras que tem pra game nessa série. Persona. Depois de lançar 347 Persona de lutinha. Vamos voltar com os clássicos agora? Reload. Na falta de lançar nova, eles vão lá e dão reload. Tá bom. PlayStation. Eu gosto muito mais da musiquinha do PlayStation. Cadê o chat? Pior é que é estranho ver o raid aqui do YouTube. Do YouTube pro Instagram. Não acredito. Isso também. Achei que você nem gostava mais de assuntos de jogos. Não é que eu não goste, cara. Só me afastei pro total e completo. Esse aí me interessou. Esse aí me interessou. Obsidian. Opa! People don't like you very much, do they? Vocês não gostam muito de você, não. Esse aí, a gente é o mesmo dos criadores de Fallout, ele é a promessa de ser um Skyrim Killer. Não se combate de você mesmo. Ó. 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 Tô gostando? Para investigar uma praga? Parece estar corrompendo nossas próprias almas. Na cara. Confiar em você. A verdade é. Você nos assusta. Olha aí. Olha aí. O jeito que você luta. É o Skyrim Killer. Só não gostei muito do estilo de desenho, mas vamos lá. Você está aqui para nos salvar ou para nos matar? Forge. Seu destino, aposto que é. Pode ser destino, nossa. Desde que você tenha todo esse poder. O que você vai fazer com ele? Matar bichinho. Cara, promete. Gosto. Avowed. Temos um jogo pra ficar de olho. Esse promete. Cara, eu não gostei do estilo de animação, de desenho, mas é uma particularidade, assim, que pode mudar de acordo com a gameplay. Porque se você tem um jogo com esse potencial, você tem que dar liberdade pros modders criarem algo fotorrealista como fizeram com esse cara. Ali a gente vai ficar muito preso, sabe? Então tem esse lado negativo. Por um outro lado, a gameplay promete, e, mano, o estilo de jogo da Obsidian é muito próprio, sabe? Os caras são os puta desenvolvedores e revolucionam muito nessa questão de estilo de RPG, então vai que na história eles compensam e tal, e aí deixa que a gente moda outros jogos, né? Monkey Island, Sea of Thieves. Existe ainda esse jogo? Eu vou aproveitar aqui enquanto tá rolando Sea of Thieves. Deixa eu ir lá divulgar no Face. Alguém jogou esse jogo? Teve uma época que ele foi super hypado, assim, tá ligado? E depois sumiu. You mean Governor Guybrush, but Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs.
Though I see you have a meet and greet ticket. Ah, vou dar uma And divulgada I aqui guess no it's Insta, not já que every alguém pessoal day falou that do you get to Insta, né? meet the mighty pirate Ah, boa, né? Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. Legend. Que tipo de mundo? The Chuck has turned the memories of this island into a Problema vocês ouvirem não. Guybrush. Aliás, vão lá, né? No Instagram, quem não me segue. Vou postar umas fotos depois dos índios de ontem. Salve, salve, colega gurizada, surpresa, tô ao vivo assistindo o Xbox Showcase, esperando pelo Starfield. Voltamos com tudo, então o linkzinho no canal do YouTube tá aqui pra quem quiser assistir ao vivo e me acompanhar nessa manhã. Ainda tô tomando meu café 2 da tarde, quem sabe, quem não sabe, vem comigo que eu conto, falo mais lá também. E a gente se acompanha e se diverte junto nessa domingueira que tá um dia lindo. Um beijo pra vocês e até mais, venham assistir. 20 de julho, isso aí é rapidinho, mas é expansão, né? World Premiere. World Premiere. Tá. Mano, é anúncio, hein? É anúncio. Sem muita enrolação, os caras estão metendo um atrás do outro, velho. Asobo Studio, nunca vi esse. Flight Simulator? Vixe, Maria. Mano, as pessoas vão levar 10 anos ainda pra ter a máquina pra rodar o último Flight Simulator. Eles estão vendo alguma coisa nova. Olha aí, mano. Oh, mano. Ixi, novo mundo e universo de RP. Alô, alô, Tetão! Qual é que é, Kenway? Como é que estamos, beleza? O pior, tô precisando dar uma raspada. Como é que tá meu WhatsApp aqui? Eu nem abri meu WhatsApp, não. Mano, eu literalmente acordei, peguei um café e sentei aqui, velho. Nem dá pra dizer que eu acordei, na real. Nem fumei um cigarro, né? Daqui a pouco eu tiro a câmera pro final. Mano, tô gostando, tá? Tô gostando desse simulador, mano. É muito assim, tipo, não tem o que fazer da vida, mas é muito da hora. Tipo, resgate, ambulância, olha aí, mano. Tá, legal. O skydive. Porra, mano, tem umas coisas da hora, velho. Eu podia botar o link do meu canal, né? Vou botar o link direto no meu canal, velho. Ô, tá bonitas as naves. Mas eu ainda tenho essa preocupação de que, tipo... Eu não tenho máquina pra rodar isso aí. Ó, tá bonito. E esse aí, mano, esse aí quando o pessoal pega... Ó, Air Racing. Multiplayer, então? Se tem corrida, tem competição. Se tem competição, tem que ter multiplayer. Low Altitude Training. Não gostaram do inglês? Hot Balloon Trips. Skies College. Viagem Flash. Mano do céu, os caras meteram essa mesmo. Vixe Maria. Tipo, eles pegaram o Flight Simulator e finalmente assim disseram, vamos mostrar o que nós faz aqui quando brinca de fazer joguinho. Que não é simulador. Mano, que louco, é uma libélula, tá ligado? Esse símbolo na navezinha aí eu já vi, de algum jogo conhecido. E isso aí? É que sabe? Teve esse tempo todo? Cara, eu tive trabalhando. Eu tô como gerente de marketing da Escola Saga. Atual momento, antes disso. A Dune, ó, sabia que era o que eu conhecia. Que da hora, velho. Eu tava de social media do Gaules antes disso. E depois, antes disso, eu passei um tempo viajando. Fui lá pra Amazônia e tal. Melina here, speaking to you Senua Saga Hellblade. Olha ela, bonitona. Where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Hellblade 2. When we Fala do first jogo. showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive A gente tava action, olhando a where Senua cinemática e faced o off gameplay. against a gigantic troll on Era the ela Icelandic lutando coastline. contra um troll gigante. Mano, eu não terminei um ainda, vocês acreditam? Oh, daí um jogo que eu podia terminar, né? Into Senua's story,
Her Agora a personal gente vai quest, her continuar unique perspective on the a world, história dela and vendo the a intimate perspectiva journey do that mundo. awaits you in Senua's E é saga. claro, a jornada que aguarda What you'll vocês em see Senua today 2. is O que all nós vamos ver captured by the hoje team on Xbox Series X. é tudo capturado, ó, tudo gameplay capturado em Xbox aí que a gente vai ver. Isso podia ter feito em Playstation, mano. Vendo se aparece um triângulo do nada. Estão me ouvindo aí? Fala comigo no chat aí. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them. A coisa que mais impressiona nesse jogo é som. She needs their help with a promise. A question. Ó, meu Deus, neto. But it's never so simple, is it? Mas nunca é tão simples, né? Wisdom has a price. Sabedoria tem um preço. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there. That pool. I Que can delícia. feel them. Feel them everywhere. Agora sim. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. Você nunca devia ter vindo aqui. They can see us. Eles podem nos ver. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. Hora de What descobrir. are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? Sabe, Marcos Paulo? I'm scared. This is too much. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Não adianta ser capturado em Xbox e é CGI, né? Through hell to find us. You were lost. Você vê até o inferno pra nos encontrar. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel You're mine. your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, All the rage. all the fear. Everything I've seen, Tudo que viveu, everything I've done tudo que eu fiz. has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, or those you led to death? Entendi, foi nada. Entendi, foi nada. Mas gostei. Mas gostei. É muito psicológico o negócio, mano. Esquizofrenia não é um nível que eu não tô acostumado, não. Ah, é o The Yakuza Dragon lá? Tem um jogo que eu não joguei. Liga pra mim.
どこだここ。Os caras fizeram isso, velho. Eu não acredito. Oh my god! A stranger! なんだよ。どうかしたか？ Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？Eles estão todo sobre esse trecho, velho. Like a Dragon, Infinite Health. Wealth, não é Health. É grana infinita. Começo de 2024. É isso. Venha jogar com o cara peladão na praia. Eu acho que eles podiam ter feito melhor, mas pra quem conhece a saga e o jogo, deve ser o suficiente. Eu, particularmente, não joguei. Eu acho que o meu chat tá travado aqui. Opa, Fallout. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. Ah, 76, não. Or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. Chamar o pessoal There do are Discord relics aqui. to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to. Os caras apelaram na propaganda. Muito bonitinho esse poema aqui, essa musiquinha. Pack your bags for an escape of Mas é muito apelo. Epicurean bliss. É muito Put your apelo. rad shield on and fix your hair up pretty because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Não. Já tentei, Play it não now gostei. with Xbox Game Pass. Não. Valeu. Ai, estragaram o jogo. Você é louco. World premiere. Opa. É aquele... Nossa, psicodélico. É. Esse é mais um Souls-like. Eu me esqueci como é que é o nome da guerra de ninja. Que louco. Ficou ruim a qualidade aqui. Olha que bonito. É, não gosto desses bichos não. Bufou, e aí?
Cara, muito bonito, mas... Path of the Godness. Tá. Vamos ficar de olho. Mas... é. Eu vim pelo Starfield. Quem vive sempre aparece. É isso aí, Augusto Vasquez. Sempre parece. Mas vão cansar de me ver de novo agora. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Forza novo? Chevrolet and Cadillac. Ah, eles apelaram pros americanos, né? A Gran Turismo vai pelos japoneses e ele vai pelos americanos. Elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. Trazer experiência para os jogadores. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Forza Motorsport. Você vai anunciar os carros novos? I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. Configuração de carro. Gosto. É bem intuitivo. Bem visual. Felipe Ramos que gosta do Forza lá. Vou deixar ele antes da live pra ver se ele coloca. Não tá bom. That was your best lap yet. Uma olhada enquanto isso aqui no Twitter. Ai, que sai tão branco. A Valve... meu Deus. As matérias que estão saindo já do Valve é tipo, começou como um Skyrim, mas evoluiu pra alguma outra coisa. Falando de Skyrim. Ó, Elder Scrolls aí, ó. Endurance. Ambition. Moleque bom. Cara, dá muita vontade de jogar, mas eu já joguei e não sei que não é assim. Ai, olha que bonito, mano, que ficou, velho. Ó o bichão aí. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. Tá, gostei. Mano, é sempre bom ver Morrowind, né? O pessoal tá parado ainda falando da Valve, enquanto isso. A musiquinha. Proteja o segredo. Eu não quero mais é que se... Salve, Tamriel.
Olha ele pedindo pra salvar Taruel, que milagre. Necron. Uma sombra sobre Morrowind. Ah, legal. Mas não, obrigado, passo. Toronto is under attack by Null Sector. There's something different about Null Sector this time. Sabia, esse estilo de Overwatch na cara desse estilo. Esse jogo não tinha acabado, não? People are answering Vincent's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. É tipo as experiências single player de Overwatch? Eles prometeram isso ano passado, né, retrasado. A voz do Maqui é muito boa. So we fly up there, smash through anything that gets in our way. Smash! I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Novas formas de jogar. Flashpoint. Tá. Hero Master. Hero Master parece estranho. Co-op evento, legal. O multiplayer falhou, vamos de modo single co-op, né? Parece divertido, mas não vai durar muito, tá ligado? Missões de história. Pra botar um single eles têm que botar drop. Botar drop é contra a coisa da Blizzard, eles não vão saber fazer. Não pra esse jogo. Não que eles não saibam, mas não pra esse jogo. Kiriko. Um monte de personagem novo. Junker Queen. O outro é um ratão, ela é bonitona. What is this place? Persona de novo. Tigre. Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're Alô? Salve, Brian, beleza? E aí? Vai ficar muito atrasado, mas saiu alguma coisa interessante ou não? Ah, saiu a Avowed, que é da Obsidian. O pessoal não para de chamar de Skyrim, mas é tipo, é como começou, não sei se tu lembra. Ele começou como um Skyrim Killer, vamos dizer assim, e aí evoluiu pra uma coisa além, assim, estilo meio cartunesco, assim, mas promete, depois tem que dar uma olhada aí. Entendeu? Fora isso, expansão de Elder Scrolls Online, uma sombra sobre Morrowind, eles trouxeram uma com todo respeito ao jogo, né, só porque eu acho que MMO é complicado, velho. Velho. Cara, é aqueles assim, tu vê, dá uma nostalgia, uma vontade, aí tu lembra como é que é jogar o jogo, né? Tá ligado? A Forza e... acho que é só o que rolou, assim, até agora, mais demais. Teve uns jogos que ninguém nunca viu, assim, não dá pra saber o que é. Ó, beleza. Tô vendo. Chegou o homem. Starfield. Se for só aquelas mesmas imagens, eu vou ficar muito decepcionado, tá? Não, pera aí, os caras fizeram todo um auê pra, tipo... Não, então, porque até agora não, é tudo em cima, não, é só CG, ó. Vamos lá, o logo de que se prepara pra mentira. Senta que lá vem história. Peraí que eu te baixei o som demais. 25 anos fazendo o jogo. Meu Deus, cara, esse cara, maluco, se esse jogo der errado. E eles jogam na cara 25 anos de produção, eles são retardados. Isso não é bom, velho.
Vai ter que admitir que essa partezinha tá ansiosa. Então, tá vendo? Não tem nada. É um trailer que não fala nada, que não mostra nada. Calma. Esse trailer... Eu tô hypado, mas eu tô tentando baixar minha expectativa porque eu tô com medo, tá ligado? Estamos todos. Até porque esse trailer já rolou esse trailer agora. Vamos ver o que eles trazem de novo. Sim. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Tá. These artifacts could be everything we've been looking for. Não, então, é que a única coisa que tá me incomodando é que até agora é só CG, tá ligado? Não teve gameplay de tiro, lembra? Não, sim. Não vamos ver isso agora. Entendeu? Aí, ó, isso é gameplay. É. Mas é gameplay repetida. Aquele bichinho lá não tinha visto, agora essa parte sim. Aham. Depois ele sobe, tem uma briga no corredor, tá se deslizando. Então, eu não vou mentir não. Eu olho pra ele e eu lembro muito do Elite Dangerous. Sim. Muito. A parte de navezinha é igual e eu não cheguei a jogar muito Elite Dangerous tipo, FPS, né? Mas parece muito. Não, o FPS do Elite Dangerous é mais duro do que aquele que ele mostrou, tá? Bem mais duro. No Man's Sky da Bethesda? Não chega esse No Man's Sky, Alex. Tem outros elementos, live? assim. Hã? Tem live. Tá em live? Eita, nós! Como assim? 15 bonecos. Eu entrei aqui e tô falando com você com live? Mas é a ideia, chamei pra isso mesmo, bater papo. Jogue no primeiro dia com Game Pass. Tá, né? Peraí, isso aí foi só um gostinho. Tem mais depois? Tem que ter. Deus livre. Se for só isso... Cara, então, sobre ser No Man's Sky. Cara, tá muito atrasado, olha a impressão minha. Não, Tem coleta de recursos? Tem. Tem exploração? Tem. Mas não é uma geração de mundo infinito, assim. O algoritmo que eles utilizaram é um pouco diferente de réplica de cenário. Eles prometem ter muito mais interação com ele e não ser tão repetitivo. Mas até aí é uma promessa, né? A promessa da Bethesda não dá pra saber. E tem uma história por detrás, não é só ficar infinitamente grindando e construindo recurso, aí é que tá. Então você tem um objetivo. E vamos lembrar de uma coisa que pra mim é o grande diferencial. Não é nem o que o jogo entrega como produtora, é o que a comunidade vai fazer com ele. É uma engine nova pra gente brincar, tá ligado? Então, a gente brincou aí 11 anos com uma engine medieval, agora vamos brincar mais sei lá quantos com uma engine espacial. É isso, né? Acho bonitinho esse jogo, mas não gosto. É um joguinho de puzzlezinho, né? O pessoal da stream, viu? Se tu estiver olhando, do nada aparecendo umas telas de prompt, tela azul rodando comando aqui na tela. Isso começou depois que eu botei o Opera. Não sei até onde saiu o Opera, eu tô bichado na máquina. Do nada abre os comandos de prompt. Eu não vi. Pra mim acompanhar você, eu tô vendo a live meio que em tempo real. É real. Você tem o hábito de assistir a outra. Tá as duas abertas, só que a sua tá uma janelinha pequena, então eu não vi. Climb, Climb. Eles fizeram trocadilho de tipo Climb pra jogar o jogo aqui de escalada com Fall, que é o tom. World Premiere. Um monte de estúdio que eu nunca ouvi falar. Teve o Fly Simulator novo que parece bem bacana também. Resgate de bombeiro, resgate na montanha, um monte de coisa pra fazer RP legal. Nossa senhora, plataforma. Gosto de jogo assim. O ambiente tá bonito.
Eu não gosto de filme de jogo de suspense, mas tem cara. Sim. Esse terrorismo psicológico. O famoso mostra nada, falando nada. E um monte de gente vai ficar esperando. Porque tem meio ano ainda em teoria. Esse aí vai levar uns 5 anos pra aparecer. Teve 347 jogos de pessoal. Não dá. Esses filmes de animação não me desce. Não em 2023. Então, eu falo assim, sim. É que não é só animação, né? É um gráfico sim. Não é que. A dificuldade de acertar a palavra aqui, né? Mas é um estilo de um jeito simples, mas é muito datado, né? Pro pessoal mais hipster, assim, gosta de uma arte mais à mão e tal, diferente, assim. Ou tipo Pixel Celeste, outros jogos, assim, curti pra caramba, assim, mas eu já não... Então, mas vamos lá, pelo que eu sei, pra esse, não conheço tal, mas pra competir com o Celeste você tem que ter uma história fodida, tá? Davi Felipe, jogo de suspense de plataforma de petróleo no meio do oceano. Exato, é o que diz o trailer. Hi. Opa! I'm very excited a to be expansão. returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. A expansão, na verdade, não saiu, né? This new adventure reunites Expansão que vai ser baseada na série, né? spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. O que eu fiquei curioso pra saber... Idris, it's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Que anda muito da hora, velho. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. É a bomba na I can cabeça. save your life. Sim. Aquela história, né? Do primeiro jogo ainda. Já que resolveu um monte de coisa do jogo, o jogo tá rodando bem melhor do que no começo. É um momento bom pra CD farmar um pouquinho mais em cima do Cyberpunk. Trocar de placa antes de dizer isso. Vou ter que trocar de placa pra dizer. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray. Estão perguntando, tipo assim, se essa expansão acontece depois do fim do jogo ou antes do fim do jogo. Por quê? Porque o jogo, o jeito que acaba, você não tem como continuar depois. Ou tem? Eu não lembro. Nossa, faz tanto tempo eu não lembro. É que os destinos... não, tem sim. É que eu deixei um salve antes da última decisão. E é depois, porque ela tá com problema na cabeça. Não, o problema resolve. Tem vários jeitos de resolver, mas resolve. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. Ao contrário, se tá com problema é antes do fim. Nossa, que legal. Você não para de trazer com muita força, velho. Pick your truth, V. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything,
everything. Umas armas and do it diferentes ali. soon. I'll die. Esse finalzinho foi bom, viu? Esse finalzinho foi pegado. O que vai ser essa porcaria, hein? 26/9, setembro? Quanto vai ser? Ah, quase o preço de um jogo novo. Mas é CD Projekt, então talvez fique um pouco mais barato. CD Projekt é muito boazinha com gente. Que Cities? É. Joguinho de construção de cidade. Gosto disso, viu? Uma terapia esse jogo. Vamos chutar aí uns 150 pela expansão. Tô pesquisando. Nova Cities, sabia? Ah, gente, se vocês nunca jogaram um jogo desse gênero, se deem a oportunidade e a chance. Vale muito a pena, é muito mais divertido do que parece. Você aprende muito, muito. E aí você vê quanto essa cidade é bagunçada. Eu não digo nem Saiu na GOG por 30 euros. Vezes 7. Mais caro. É, faz por 6, faz por 7. Ah, fazer por 6. Bota mais um imposto assim. 250 pau. Mais ou menos deve chegar por aqui. Ah, fica minha filha. Fica essa chama. Não, parece que vai ser 30 dólares também. Daí fica mais barato, fica com 150. Aí ó, o que eu falei? 16 de RAM, uma 3060 já tá osso de rodar. Imagina com esses novos gráficos. Pois é, eu tô com uma 1070, filho, o que você quer falar? Eu ainda tô em 2016. Acho que foi a última vez que eu troquei de placa em 2016. Atlus, opa, gosto de Atlus. What if? Mano, peraí. Esse rezo aí de fundo, isso é um rezo, cara. Os caras botaram um rezo de fundo, mano. É assim mesmo. Cara, eu sempre quis ficar empolgado com esse tipo de jogo. A mesma jogabilidade de Persona, mas tá, ó, dos criadores. É Persona, mano, não tem como. Eu não consigo gostar também. É, mas é tipo, ó, medievalzão, outra pegada. Japa como tem que ser, tá ligado? Não, é um anime. É um jogo baseado em anime. Ou então um anime que. Sabe, um jogo que vai virar anime? Um jogo que criado. Não, é um jogo que foi criado pensando já em virar anime. Gostei. Vou te dizer, gostei. Eu não curto Persona, então. Eu não terminei de jogar, mas eu gosto. Mano, eu sou tarado por jogo de turno. Bem épico, tá ligado? Metáfora. Refantasia. Ah, tem tempo. Então ano que vem. Bom demais vai ter no Game Pass. Qual que vai ter no Game Pass? Ah, o Cyberpunk? Pô, a expansão vai ter no Game Pass, eles falaram aqui. É verdade, vai ter. Mais um ano mas de mas a minha pergunta, por exemplo, na expansão no Game Pass, é se ela vai ser compatível com o que eu já tenho na Steam, né? Porque começar um jogo novo do zero pra poder chegar na expansão é de fuder, né? Eu não tenho muito, mas tem umas 200 horas. Ah, esqueci de te falar, o primeiro trailer que apareceu, Fable. Fable? Mas é ou novo? O novo, que eles estão prometendo há 5 anos. You must explore this world to find the origins of this evil.
bring hope back to our people. Tem 50 horas de Cyberpunk, começar do zero é triste. Acho que eu tenho... Esse é de turno? Ele não é de turno, né? Não, esse é co-op, side-scrolling. Parece um Trine, né? Um Trine. Não, como é que... vai ser tipo pelo visto. Eu ia chutar aquele outro que é parecido com o Monster Hunter, mas detalhe, ele é side-scrolling. Achei isso interessante. Ele tem horizontal também, mas ele é sempre scrolling. É um estilo diferente. Tá, ele parece bem aquele Trine, tá ligado? Saudades. Os caras já começaram os anúncios do ano que vem. Mano, tudo Day One no Game Pass é meu amigo, velho. O Game Pass vai começar a valer uma fortuna. Pô, eu tenho que tirar. O valor agregado, 50 conto por mês, um valor agregado desse vai tomar banho. E 50 conto é mais caro do mais caro, se não for mesmo. Eu vou ter que cancelar o meu Plus. E ainda assim, meu Plus eu paguei aqui, 119, 160 no ano. Mais um. This city is a miracle of Bio, como é que é? Bioshock? Ou é outro? Delicately balanced. É steampunk, agora tem que ver qual. Não, é que ele era um... Já rolou um jogo desses. Mas eu tô achando que é Bioshock. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Que bruto, né? Tá porra! Gosto quando... Gosto. Espero... Nossa, eu tô pensando aqui pra fazer um jogo com várias linhas temporais, os caras vão ter que ser... Não, viu? A premissa é excelente. Before my friend puts one in your scalp. Clock. Work. Revolution. Ok. Tem alguns elementos daquele outro da Bethesda de matar também. É uma vibe steampunk. Vem na hora certa. Foda-se quando eu vou vir. Eu venho na hora certa. Meu nome é Gandalf. Como é que é? Quando ao invés de camisão, ele veio na hora certa. Vamos ver o mentiroso aqui. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership
with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, quero mais we have Starfield. heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Aumentar a capacidade de armazenamento do... Vocês vão lançar outro? Vou lançar HD. Back in Black. É. Com 1 tera de armazenamento. Mas é que só tinha no grande, né? Não, só tinha no grande, aqui esse é o menorzinho. O S, mas só tinha no X. Carbon Black. $349 tá barato pra quem ganha em dólar, né? Pra um videogame. Eu vou dizer, não, vamos lá. Considerando o valor de consoles, tá no preço. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. Olha lá. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years. Na esquerda ali, aquele no redondo no meio, será que é a hora do dia ali? Claro, e pro escuro, tá vendo? Of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. A promessa de milhares de It's mundos. over 1,000 worlds. Mais de 1000 mundos. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. Aí que o pessoal And tá it chamando de wasn't No until Man's Sky. now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance. To the people and creatures. Se isso aí for filmagem em game, o ambiente do game tá incrível. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Olhou uma estrela, pode ir? We realistically Parece que é simulate assim. the galaxy around you. Our next generation lighting model Dá pra melhorar essa uses textura do chão real-time aí. global illumination
to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Esse cara vai deixar pra gente, pô. We also have an all-new animation system. Radiação, ali ó, no relógio. And of course, you can play it in third person. Ah, sim, o símbolo de radiação. And you can play it in first person. Tá, esse cara enfia aí. Tá. Tá. Normal. Tá. Normal, mas nem tanto, We Cyberpunk não vai love fazer isso. exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Ok. Também Sky. Do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Cara, pra criadores de conteúdo que nem eu que estou procurando item lendário, esse Mil Mundos é um inferno ou paraíso. Esse... Na verdade é um inferno. Porque você nunca tem certeza se você conseguiu pegar tudo. É a geração de... não gosta desses tipos exagerados. Tem uma gravidade. É a mochila que gera o pulo. Não. Hã? Ele acertou a mochila e explodiu, você viu? O cara se arrebentando. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. A gravidade deve ser diminuída e fora isso ele tem um jetpack nas costas. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits. Termal, corrosivo e arbóreo irradia 4 atributos over nas the armaduras. details and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Quero ver ele dizer o meu nome. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design NASA language Punk. where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And Sabe like que eu many of the sinto spaces falta in the até agora? game, it has a slightly retro and analog Qual a touch. história? A bit of lo-fi rather than sci-fi, Conta por cima do where everything trailer, is cara. well used, Não, worn, qual o seu, and qual, lived in. não, qual o seu objetivo de vida? O que você está fazendo? Depois eu te explico. Depois eu te explico. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Essa parte de espaço, exploração do espaço, tá full Elite Dangerous. Nossa, bonito o satisfação, o jump, viu? Será que vai ser dublado? Beleza, não espere por isso. Dublado difícil, legendado muito difícil, mas possível. Cyberpunk veio dublado? Eu não lembro. Skyrim? Não, não tem dublado. Não, Skyrim não, o Cyberpunk. Cyberpunk dublado veio. Acho que só veio. Comparando estúdios, só. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. Parece aquela cidade do Guardiões da Galáxia. City we've ever made. Puta, que maldade colocar The Biggest City com a Gordona falando, mano. Que maldade. And quests. So the main focus when we're designing a city is obviously Não vou what falar nada, supports the story.
We try and tell as many small stories as Exato. É o que eu pensei. It's a few Ainda moments bem of que o gameplay público that tá make pequeno. the space feel like it's full of real Ai, foi maldade, characters foi. that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Ó, gostei da legenda. Aí a tua história. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Eu fiquei incomodado com o fato dele estar com If you could place it on the table here. mais um Oh my artefato. god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian Os who cabelos believes that there's desses definitely bonecos tá me something irritando, else velho. out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. Mano, There's also Vlad, the ex-pirate. tem boneco que tá muito bem modelado e tem boneco que tá esquisito. And Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Esse bicho é bonito, hein? É. Os outros Repete. assustador The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars, to this day, serves as the largest mining facility for the United Colonies. Sim, embaixo, em cima um contador lá, horas sem acidente. Não é tipo quantas horas sem Beyond acidente. the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Fallout feelings. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best Se, for the se você people. prestar atenção, até os layouts das armas. Não é, lembra o estilo, tá? Now De known Fallout. throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything Pleasure goes. City é igual de You've Mass got Effect. morality issues. This definitely isn't the job. Verdade, também tem essa. Em Mass Effect também tem muita coisinha de Mass Effect. Aí, ó. É, falei, mano. Aí, ó. É o mesmo design de corredor. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get Sendo yourself muito killed, honesto, o jogo espacial assim, Mass Effect é um exemplo bom de que deu Outside certo. the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. Já achei o primeiro site que eu quero. A new face. This is the face of a brave runner. Lá vai ele no stealth. They think the galaxy is theirs. They are wrong. Quantas It facções. belongs to the Crimson Fleet. It always has. Já vai. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? O cabelo dessa mulher ficou muito esquisito. Cabelo, problema da bebê. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience.
but the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all falando the de criação de improvements we've personagem. made. Vamos ver. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see muito cara almost repetido. always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Yes. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. Tudo feio, tudo You'll feio. pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. 40 presets. Tá. Não, é só Your journey from there can começo. be as detailed or as Skin- quick as you want it to be. This new Fallout. system has more to offer than ever before. Não, vamos ver. It's also the Tudo simplest character preset. generation system we ever had. We let the player get as close Esse cara as parece possible que to make saiu whatever do, they want. da criação de The personagens. various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup. Por que eles não podiam copiar o estilo de criação de personagem? It's a lot, but I think it's the most fun to use. Nogueira disseram que o design era brasileiro. Is Esse more aí, than ó, just não, how o you outro look. que apareceu This is antes. also where you start to decide who you want to be. Você That's mexe where no dente e ele dá um backgrounds come in. sorriso esquisito, mano. Opa, ó, Backgrounds give you a ó, bit of backstory and ó. start you out with 3 basic skills. From Nice. chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to Animação facial customize your tá build horrível. even further by Já. letting you pick up to 3 traits. Traits are completely Traits. optional. Traits. They Traits. come with Quest their own baseado em advantages profissão. and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera, by Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the Meu same Deus, que air. animação horrível. I've got to have every molecule. É Fallout. My favorite trait is kid stuff. 3. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove the trait, there are ways to velho. do that too. What a view! It's a feast for É a voz Off do. we go to another adventure. Como é que é o nome do palhaço de Skyrim? Já, O Zob. O de Skyrim? É, o de Skyrim, o bobo da corte. Ah, não lembro. É o mesmo dublador. Eles fizeram Once you've baseado no built mesmo the perfect personagem. character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games Porra de chapéu é and esse, put them mano? together to create an all-new skill system. Só aquela abinha na frente. Each time you level up, you get a skill point, Skill point. which can be used to unlock or rank up skills. Ó, tem 4 árvores diferentes. Ranks are unlocked by completing challenges associated Ah, with that skill. sistema de unlock, lá vamos nós. Esse é fácil. Você não sabe, né? Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. Intimidação, legal. With our 5 different skill trees and 4 ranks per Nossa, skill, tem skill pra there's a caralho. lot to choose from. Falar que tem mais. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Ah, vai ter o. Ah, pega pet. Out of the gate, Não, controlar. everywhere. Então pega pet. Boost Pack maxing Train. out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat.
Meu Deus do céu. Foda-se a arma. Eu sou o tanque de guerra. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. Ah. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Gosto desse estilo também. Não. I like blowing stuff up. Não, eu sou uma mistura do stealth com isso aí. A gente vai stealth até a hora que chegar nisso aí, né? Aí alguém viu, vai vir isso aí. É, exatamente. Muito skill. Vou falar onde tem mais. A parte de speed eu uso o básico. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Ó, tem escudo pra melhorar. Aqueles bem assim, né? Vou ter que colocar o controle de volta na mesa. Out there. Tá faltando mesa aqui pro controle. Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Já tá me parecendo um pouco repetitivo. Space exploration is possible thanks to Os your ship. mapas. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. Aí nós gostamos. Reator, pulo. Customize and upgrade that ship. Olha. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Eu vou ter que fazer uma análise disso parte por parte. E provavelmente você vai ter que fazer a nave baseada no seu estilo. Ah, você gosta de... Você quer fazer comércio pra você... Olha o tamanho dessas coisas, meu. Cargo missions. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. Talvez as armaduras não sejam tão diferentes uma da outra, mas a nave vai ser bem customizável. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel E aí, porque você vai ficar andando de planeta em planeta buscando recursos. To cargo holds. Dinheiro pra fazer navezinha. Dinheiro e material pra fazer navezinha. Isso aí é muito insano, velho. Muito animal.
Our modified frontier is a Seu practical gato é ship, igual, but with a não little meu creativity, your Mano, ship can look like eu acho tão almost foda anything you want. essa fumacinha saindo It's a bit odd, do but one of my favorite motor ways of refrigerando, customizing tá ligado? ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. Nossa. We've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. O jeito que ela fala, tipo, ela sabe. O que é o gato? You're probably not the only person who will call your ship home. Entendeu? Ready to lift off when you are, Captain. Mano, como que aquele mecha voa, velho? Como que é? Aquele mecha voa, velho. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this É verdade, vai ter vários foguetes de formatos fálicos. Voando. Vários voando. Onde que eles vão botar os canhões, né? Só. Except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please, avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. Devo admitir que estou relativamente empolgado. Let's take to the sky. Agora a pergunta, vai estar no Game Pass? Cara, é um jogo que assim, Game Pass você vai ter que jogar muitos jogos. Eu só vou jogar esse. E Baldur's Gate. Olha que bonito, velho. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. Disseram aqui no chat que vai estar no Game Pass. It's a complex dance between your pilot skills and our power allocation system. Se vai estar no Game Pass, o que vai ter de microtransação dentro do jogo para ele poder compensar, né? Você distribuindo a força e a energia. Sim. Shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Eu só fico triste que esse jogo é single player, velho. Eu não. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always E esse negócio fosse cooperativo, vai. You're not alone out there. Nossa, caiu o FPS ali no começo, hein? Build de nave. Estourar setor específico. Dá para acertar partes específicas da nave inimiga. You can always turn any ship that engages you into scrap. Lutear, claro. Sempre perco loot, sim. By docking with the enemy vessel and boarding their ship. Nossa! Aí tá começando a falar minha língua. Gostei. Nossa!
Gostei pra caralho disso aí. Eu vou destruir nave do Once you've taken control of an enemy ship, Eu tenho vontade de jogar Mass Effect, não sei. add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Os caras disseram o negócio é fazer nave de Star Wars. Dá pra fazer? Uma X-Wing. O X-Wing eu não sei, mas aquelas naves grandes, num desenho menor, deve ficar legal. Eles vão fazer umas tipo Battlestar Galactica já. Esse cruzeirão. Ó, bonitão, hein? Fazer a nave do Mass Effect. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. Essa menina ela só se veste como uma pessoa normal, ela com certeza tem probleminha na cabeça, velho. Ela claramente. You know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Ela faz Transformer, ela coleciona sanduíche, tá ligado? Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. Mano, sabe o que vai me incomodar nesse jogo? Não vou poder jogar ele sem gravar esse negócio, que qualquer hora vai acontecer uma coisa aleatória. Ah, isso é fato. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Meu Deus do céu, coisa demais, velho. We want you to feel like explorers. Breaking ground on new planets, exploring every inch. Mano, dá pra melhorar muito essa textura aí. Reflexologia da água, textura de iluminação, sombra. Tá sem filtro de DOF. Meu Deus do céu. And sometimes a little fear. Ô, chato. Nossa senhora, tá tomando um saco. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a maletinha. And show you something. A grana. You know, we put so much edição detail ilimitada into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is a watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail and the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now esse tinha vazado no Reddit já. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, bonito, velho. We've created the first ever custom headset with Xbox, and this is a perfect pairing with that controller. Esse talvez eu queira. O controle eu não vou mentir não, tô com vontadinha. Eu pensei no fone. O controle eu achei bonito, mas eu não vou usar. Eu só não gostei daquela parte de cima ali do controle, daquele colorido de cima, do jeito.
a lacrada ali em cima. Ah, mas não é lacrada, é a bandeira do Eu jogo. sei que não, eu sei que é do jogo. Eu tô dizendo só pra tocar. Olha isso. Ainda mais que a gente vai usar o manche e não vou usar o controle. É. Se bem que... a parte de chute eu prefiro levar no mouse. Não, nem fudendo chute no controle. Eu não joguei Red Dead Redemption por causa disso. Ó, uma coisa que me incomodou. Aí esse é o único de céu azul. O resto desse meio laranja, assim. Esse filtro meio México, tá ligado? Na verdade, os Estados Unidos tá assim agora por causa das queimadas que eram dadas, tá ligado? But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world. It's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. Só de pensar que, o jogo é grande. Daí se você pega, por exemplo, o Elite Dangerous, não dá um décimo do Elite Dangerous. Before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. Elite Dangerous é ridículo, velho. Esse cara é um elfo. Usa preto. Procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations. Esperar uns 2 meses pra arrumar todos os cheats, daí eu começo a jogar. Or plans to pick up todas as partes quebradas do jogo. Não arrumar, espalhar pra eu poder fazer e ter vantagem, tá ligado? Sabe aqueles elfos feios, cara? Parece, mano. Fizeram preto Wood, os Wood elfos. Pra não dizer que ele é um ET. Por baixo dessa pele eu sei que ele é um ET, mas pelo menos você parece um elfo. O sistema de iluminação tá bom. Essa iluminação global, o sistema deles tá... Ah, sim, tava faltando combate. Pô... Como tá faltando? Não, agora eles vão explicar o combate direitinho. Não precisa explicar, não. Ele tá funcionando a arma. Tem achievement. Tem tipo de munição diferente. Tem boost de comida. Vi tudo nessa tela aí. Eu nunca uso boost de comida. Sempre esquece, né? Só o Witcher que me força a usar. Nem no Witcher usar. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying Skyrim online, Elder Scrolls Online, ganhando pontuação para explorar. Deus livre, bicho feio. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. A gente não queria alien monsters, e aí mostra isso, tá ligado? When it comes to our exteriors, isso aí do when the sun Starfield. moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Cinematic. Botaram filtro de México em tudo, viu? É o que eu falei. Mano, na verdade, essa fumacinha, essa velho. fog dance em tudo, eu entendo o que você tá falando. Desliga. Ó, pareceu aquela caverna de Sky. Olha isso, velho. Mano, desabilitar essa fog, velho. Desabilitar essa fog. Diminuir muito. Sabe pra que essa fog, né? Pra ele... Não, pra ele fazer a fragmentação da luz mais fácil. Ah, sim. Dá volume pra ela. After some exploring, you can find a spot to set isso up a aí, base Richard. camp. A gente volta pra valer, sem papo. Outposts can be built almost anywhere on any planet. Aí, ó, pros fãs de No Man's Sky. Isso aí me lembra muito aquela Hearthstone.
Assign crew and companions to Skyrim, tá work at ligado? your DLC. outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Ah, ganho passivo. Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which Ao invés de só fazer sua nave, você faz sua casa também. placing those larger halves, so that way you can really Cara, eles realmente fizeram um jogo que você pode ficar os próximos 10 anos jogando, é o que parece. you can really decorate and fine-tune Olha os things outros lá much disseram que o easier. anúncio de The Elder Scrolls 6 aparece hoje. Ah, eu duvido muito. Cara, não duvido. Eu não duvido eles darem mais uma fisgada. Se eles fizerem isso, eles vão estar farmando muito dinheiro. Não, velho. É que assim, tipo, ó, tá pronto. É que assim, tá pronto, 25 anos ficamos fazendo esse jogo, tá aqui a maleta, você vai lá comprar a maleta agora e se prepara o bolso, porque daqui a, tipo, 10 anos sai outro. 10 anos, sai outro. Ó, comida, equipamento, arma e farmácia, que vai ser tipo os químicos, né? Esse cara parece um NPC. Larger magazines, a selection of Eles grips falaram and que barrels, tem NPC baseado different na ammunition equipe. like explosive rounds. Explosive rounds, ó. Nossa, mãe do céu, minha placa chorou só de ver essas faíscas. Gostei. Gosto. Gosto. You Gosto. can also choose to go hands-on with melee weapons. Tem louco que gosta. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. Gente, pensa no tamanho desse jogo nativo. Agora pensa no que esse povo vai fazer de mod, mano. E expansão e DLC disso. Nossa, cara, rounds forte pra caralho, você viu? Uhum. It just feels great. Just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. Mais mods de arma? Variety. Do que Fallout? Ah, vai ser um inferno. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Ah, sniper com visão termo. Sneak attack 2.1 a mais de dano. And boost packs are excellent for getting around. Boost pack, beleza. And for giving you an edge in combat. Beam weapons. Feel like you're flying. Porra, que é essa? Oi? É lança-granada? É, lança-granada. Environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will Salve, actually push you Ixon. backwards. Da hora. Energy weapons Obrigado. Imagina o Rayar voltando e os caras lançam T6 em homenagem depois de polêmicas. é tudo uma conspiração. Tudo uma conspiração. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Mano, olha esses lasers, velho. Tipo, exagero. Não, jogou bem. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, Deu uma lagada. more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Something bigger. Mano, esse cara, meu Deus do céu. Ele claramente é o cara que faz as armas, ele gosta de atirar nas coisas. Ele tem cara de maluco que anda armado, esse maluco. O que vai ter de mod de arma, velho? A personalização desse jogo tá absurda. Nave, casa, arma. O personagem a gente vai descobrir só na hora de fazer. O personagem tá feio, a gente já viu. O personagem tá feio. O bom é que ele fica de capacete o tempo todo, esquece esse negócio aí, tá ligado? Não, você não vê, você vai ver no máximo a nuca. É. Ó, uma coisa que eu já tô vendo muita necessidade aí é que esses caras jogam tudo no Xbox, né? Nossa, esse robô do Robocop. Atalho de mudança de arma, velho. Ah, não, o pessoal não gosta dessas HUD. 90% dessas gameplay é no console. Sim, né? Xbox Showcase tem que jogar no Xbox, né? Opa, temos um vilão. Opa, poderzinho. Aí apelou. O que aconteceu?
Poderzinho. Tem poderzinho. Thanks again for being with us today. We are just so Não, eu tô grateful explicando. that you've Ele taken faz, the mostra o time negócio, me to explica. spend it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could Ele show sabe here. hypar, You know, as we velho. play Ele it, we're sabe. always sharing these unique and special moments no cu. that only a game like this can bring. Ele perdeu a chance de estar usando o relógio que ele tá What makes vendendo. it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, Audio design, planets, the day-night cycle, Those details matter to me. diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, Brain sprout. Brain I sprout. laugh, but some people might find creepy. I don't know. Oh, that's right, Ben. The thing that I enjoy Bota most uma armadura about nesse the cara, game ele tá is pronto, the Zé. freedom to be who you The want fuck? to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Salve, tabaco. Nove de setembro, gente. 6 de setembro. 2 mesinhos aí, 2 mesinhos e pouco. Ó, já tá aí o pre-order, o que você ganha? Digital Premium vem com expansão já. Soundtrack, 5 dias não sei o que. Parou aí, não tem preço. Vou ter que ir lá fora comprar esse negócio. Manda ver. PlayStation. A breve ficou quieto, sumiu, caiu. Tá bom, gente. Gostei, não sei vocês, eu gostei. Fiquei hypado. Eu vou mais tarde estar fazendo uma sériezinha de vídeos que, por causa da quantidade de conteúdo que a gente viu aqui, tem pra falar a respeito só do Starfield, que é o jogo que a gente claramente vai estar olhando daqui pra frente. Não só por ser claramente o título da Bethesda. Eles estarem se superando mais uma vez, pelo menos com as mentiras e expectativas que eles estão criando, mas por ser o jogo que eu tava aguardando pra trazer conteúdo. Fui surpreendido pelo Fable, fui surpreendido pelo Avowed. Vou ficar de olho nesses jogos, apesar de que não posso prometer assim que a gente vai cair fundo neles, pelo menos por hora, porque claramente assim, tem muita coisa a ser vista e explorada em Starfield. Particularmente eu fiquei empolgado com o sistema de criação de nave e outpost. Acho que eu gosto desses lances de tipo onde simplesmente você pode tirar um break, tá ligado? Do jogo e relaxar e fazer alguma coisa que depois tu vai estar trabalhando junto. Acho que a grande questão que eu sempre gostei muito de modar jogo é a liberdade que você tem de criar as coisas do seu jeito. E que nem, tipo, você gosta de arrumar a sua casa de jeito diferente. Muda um sofá de lugar, muda um armário de lugar e fica uma cara nova e, tipo,
sabe, dar um ar novo pro lugar, poder fazer isso constantemente dentro do jogo é legal. Claro que não pode ser só o que você faz, mas, tipo, quando isso se torna algo do teu estilo de jogo e o que você faz, e o jogo te permite fazer isso, sabe? Tipo, é o que você quer ficar fazendo? Show de bola. Você vai precisar de 300 horas de minério agora pra fazer isso que você quer, tá ligado? E então você precisa arrumar esse negócio. Tendo planeta que não, que tem, não, então acho que eu vou naquela lua lá. E aí você vai na lua pegar o minério, e aí você encontra outra missão, encontra outro settlement, encontra, sabe, 1000 e outras coisas acontecendo, e você se distrai, faz um monte de coisa, descobre um monte de coisa nova do jogo, e aí você volta com aquele recurso também. E aí, tipo, isso que eu gosto desses jogos. Uma coisa que eu tive muito com Skyrim, né? Foi a questão de... eu levei quase 1 ano, ou 2, eu acho, pra jogar a campanha. Essa história da campanha é engraçada, porque eu comecei o jogo já largando guia tutorial pra vocês, né? Como virar vampiro, como virar lobisomem, como conseguir uma arma lendária, como fazer tal missão, e eu não parei pra fazer a campanha. Por quê? Porque todo mundo teria feito campanha, todo mundo saberia jogar o jogo campanha, né? E eu levei muito tempo. Quando eu fui fazer, eu fiz, que tanto me encheram o saco, porque ele disse, Rayara, você tá com 300 horas de jogo e a campanha leva 6. Aí eu digo, não é nem fudendo que isso aí leva 6 horas de campanha. Os caras e eu levei, velho. Tá ligado? Aí eu não botei fé. Então, aí eu levanto um ponto também com vocês, que é tipo, quanto tempo realmente de campanha que a gente vai ter com isso aqui, sabe? Deixa eu dar uma arrumada aqui na minha tela, na minha câmera. Nossa, perdi completamente aqui o tamanho. Então, assim, eu acho que, no geral, tem com certeza muita coisa legal pra gente fazer dentro do jogo, né? Que a gente vai estar vendo aí. E eu acho que ele promete. Quanto tempo de jogo? É inestimável o tempo que a gente vai ter de aproveitamento desse game, sabe? E isso é uma coisa que me empolga, não me parece ser algo limitado ou que vai facilmente se esgotar o que dá pra fazer. O que houve, ô Abrai? Você tá mutado. Tinha preguiça de jogar a campanha. Tinha preguiça, isso foi o Abrai que ficou me enchendo o saco pra eu jogar a campanha. Eu não foi não. Mas eu fui só pegar água, né? Só que eu descobri que a geladeira tava desligada, daí eu fui resolver, coisa assim. Mas então, cara, eu tava com muita preguiça de jogar a campanha, e ainda hoje me revira os olhos, assim, quando eu penso em começar uma nova gameplay de Skyrim, a questão da campanha, porque eu acho ela relativamente preguiçosa da maneira com qual ela foi escrita. Agora, o interessante que a gente vê dentro de Starfield, e tu chegou a levantar o ponto, né? Mas qual que é a história? O gancho, a premissa é bem básica. Você foi descongelado, sua memória está relativamente afetada, o que para justificar uma ausência de background para tu construir a tua história narrativa com os traits que eles vão te dar, até aí padrão. Uhum. E logo em seguida tu é dado, né, uma primeira premissa de sair do planeta que tem, e durante esse primeiro período você vai estar construindo o seu primeiro outpost, entendendo como que funciona recurso, arrecadação, alguma coisa, até você entregar claramente, e aí nessa entrega você é chamado para conhecer essa ordem dos caras, onde eles viram algo a mais em você. A famosa fábula do herói, onde você é o escolhido, né? E a questão dos artefatos como serem algo alienígena, desconhecido, que podem fazer algo, porque veja bem, o tchan do negócio foi quando eles começaram a se mover e montar. Se a gente volta no início da apresentação e dos trailers, a gente vê que ele tem portais, tá ligado? Ele tem portais, aonde tipo, ele encosta, ele vê coisa, ele atravessa, ele vai para outro lugar. E isso não foi muito explorado ao longo do resto da apresentação. É isso que eles estão escondendo. E é isso que eles deram um glimpse, uma mostradinha no final, quando o cara parou o tempo e botou todo mundo pra voar. O que você vai fazer com essa tecnologia alienígena, o que isso vai te desbloquear e é o que você vai ver. Porque, vejam bem, toda história e fábula de herói tem de ter um vilão. Qual é o vilão? Porque você sempre está lutando para salvar o mundo de uma ameaça iminente, oculta e com o poder de destruir o universo. Já reparou? Normal, padrão, todo jogo. Pois é. Qual que é
Porque até aqui eles te mostraram como você recorre recurso, aumenta a sua navezinha, pinta ela, monta a casa, e a gente fica deslumbrado com o negócio. Mas eles não falaram da história. Se tem uma coisa que Bethesda faz, é história. Diálogo infinito. E a gente vê que tem cada encontro num bar, numa nave, numa estrela perdida, numa nave no meio do espaço, uma coisinha, uma missão pra fazer. Só aí já tem diálogo pra caceta. Mas e a história? Eles não mostraram. Então, eu tô bem curioso com a parte da história. Eles mostraram tanta coisa nesse showcase, mas eles não mostraram a história. Aí disse, você é o vilão e faz caca. Basicamente isso. Tem muita gente que joga assim, Sky, tem muita gente que joga assim, Fallout, não jogo. Mas mesmo que você seja um vilão, caso você deseje ser um vilão, e veja isso, por exemplo, através dos jogos que te permitem, como, sei lá, Fable, Mass Effect, onde você tem um alinhamento mais Renegade. E tem de ter consequências. Entendeu? E o jogo não mostrou um compasso de moralidade. De perseguição. Tipo, wait, I know you. Sabe? Tem mercenários que vão atrás de ti pra te matar. Isso apareceu. Viu alguma coisa de polícia? Alguma coisa Vi nas cidades tem. Nas cidades tem, pra um controle básico, né? De você não ser... agora uma coisa, por exemplo, que eu não sei como vai funcionar, por exemplo, pirataria. Como você ficou marcado? Como você tem recompensa? A caçar os outros é uma coisa, mas e se você for o cara... Porque você pode ser o errado. E aí, qual que as consequências? Tem um monte de coisinhas que eles ainda não trouxeram nenhum... Eles deixaram tudo no escuro. E é de propósito, a gente sabe disso. Mas por que eu perguntei da história aquela hora? Porque a história é o que normalmente, eu pessoalmente, me começa a me amarrar. Então eu fiquei me questionando, qual que é a história do jogo, né? Então, eles quiseram e fizeram um bom trabalho, aspas, mantendo, assim, em parte o segredo, o tchan do negócio, né? Mas a boa notícia é que eles deram o suficiente pra você se virar sem. Sim. Então, ele deixou a gente curioso, que é o que importa. Mas quando que esse filho da mãe não faz isso? Não, e assim, ele relativamente entregou bastante. Ele prometeu muito mais com Skyrim e entregou aquém daquilo que ele prometeu. E ele aprendeu com o tempo, acho, a fazer menos isso, sabe? E aqui ele tá mostrando que claramente tem. Tá pronto, tá ligado? Eu vou dizer, eu vou olhar pro último jogo dele, em teoria, no momento, que é o da franquia deles, né, que é o 76, e eu vou dizer que o 76 foi um fiasco. Então eu tenho meus pés atrás. Espero que ele realmente tenha aprendido com os erros. Porque é um produto que a gente sabe que tem um potencial gigante. Mas, né, não querendo, pelo amor de Deus, bate na madeira. Eu não quero jogar pedra, né, mas o Cyberpunk era um produto que tinha um potencial gigante. Deixando bem claro, eu joguei Cyberpunk, não tive nenhum problema, adorei o jogo, mas tem um monte de reclamação na mídia aí, por isso que eu tô comentando. Cara, eu acho que o maior problema é que a gente não tava pronto pro Cyberpunk e o Cyberpunk não tava totalmente pronto pra gente. E o que eu quero dizer com isso? Era coisa demais, a gente pediu demais de um jogo que não estava 100% acabado para rodar com a tecnologia que a maioria de nós tinha na máquina. O jogo ele tá bem acabado hoje porque ele foi optimizado, não só consertado, mas optimizado para rodar nas máquinas que tem com o avanço do lançamento da nova geração de placas. Que eles desenvolveram o jogo utilizando boa parte daquilo que a gente não tinha acesso ainda, tá ligado? E aí, tipo, teve que sair uma nova geração de placa para rodar o negócio e surpresa, até hoje não tem máquina que rode 100% do potencial. Como eles fazem isso e conseguem? Só Deus sabe. O tempo que eles deram processando essas imagens, fazendo a volumetria, profundidade, desenho 3D, efeito de iluminação e luz lá dentro desse negócio pra botar dentro do jogo e esperar que a gente rode numa boa. Eu vou te dizer que eu olhei pra Starfield, não que ele seja graphic demanding, que eu tenha olhado e dizer assim, isso vai explodir a minha máquina. Mas atualmente eu já sei que eu vou precisar dar um upgrade. Mas, gente, eu tô com uma 1070. A minha preocupação é profundidade de cenário. Eles fizeram algumas coisas para tentar atenuar isso, como o uso de fog, né? Para limitar um pouco
campo de visão e não precisar renderizar tudo e ao mesmo tempo dar uma volumetria para iluminação que ajuda na render, para não ficar os ray lightning tracing, sabe? Tipo, cada tracinho de luz por luz. Então ele acaba pegando por blocos a iluminação por causa da fog, né? E aí ela se torna universal, que é mais fácil de programar. Os caras fazem um grau por causa disso, mas não é difícil. E agora, assim, tipo, com aquele dinamismo de combate em espaço aberto, com tudo que tem de objeto e variação acontecendo ao mesmo tempo, fora o que eu vou botar de mod nesse negócio, porque eu já vi textura, arrumar essa iluminação toda que eu citei, provavelmente muita modificação de arma, que no começo não vai vir bem otimizado para rodar com o jogo, então consequentemente vai gerar algum tipo de trava. Então, sim, mano, eu saí com uma certeza, além de que eu vou comprar esse jogo desse showcase, eu vou ter que comprar uma 4070. Pra fazer uma curiosidade, você acha que vai sair parte de mod de cara ou eles vão rolar um pouquinho? O que acontece? Eu acho que pra CD Projekt, pra Bethesda lançar a SDK que a gente precisa pra realmente tomar controle do negócio, eles vão segurar. Eu acho que muito por causa da experiência que eles tiveram com o Fallout e com o Skyrim mais recentemente, onde eles fizeram os mods pagos. E acabaram que meio que se frustrando, eles tentaram contratar uma série de desenvolvedores dos mods para trabalharem com eles e desenvolverem conteúdos, que muita coisa vai estar vendo dentro de Starfield, com certeza, e eles vão estar eventualmente aí botando em outros jogos. Mas de qualquer forma, esses caras estão lá, né? Foram comprados pela Bethesda, né? E isso quer dizer que a gente perdeu boa parte dos melhores modders. Isso é uma coisa que a gente tem que salientar. O outro lado é que eles vão reter, então, até achar esse modelo funcional para eles não perderem controle e dinheiro com isso, porque eles sabem que é uma fonte de dinheiro. Os caras estão fazendo o jogo com o meu jogo. Por um outro lado, a gente não precisa da SDK. Essa é a verdade. Não precisa da SDK. Você quer a prova? Baldur's Gate. Dá uma olhada lá no Vortex, né? E olha a quantidade de mod que os caras têm. Eles lançaram classes de jogo antes do jogo lançar as classes. Por quê? Data mining. Tava lá no jogo. Tava lá. E se tá no jogo, os caras quebram e fazem o que querem. E foda-se, lança no Vortex. Eventualmente, os caras eles colocam alguma restrição, eles começam a embarrear por direito, eles começam a botar gatilho no jogo para travar, lançando constantemente update para bloquear, mas eles não querem isso, porque isso é fazer a comunidade se voltar contra eles. Skyrim só tá vivo e tá vivo até hoje por causa dos mods. Então, a resposta mais objetiva que a gente tem é, mesmo que eles não lancem a SDK de cara, vai ter mod, principalmente gráfico. Porque em gesto de iluminação a gente não precisa de SDK. Você sabe como é. Sabe? Pra rodar um preset de lighting, colocar DOF no negócio e tal, isso aí eles não têm como controlar. Ainda mais se no jogo single player. Se fosse multiplayer, eles até conseguiriam embarrear alguma coisa. Como é single player, não tem comunicação com site server. Servidor, a gente vai fazer o que quiser no começo do jogo. E aí, quando eles lançarem a SDK, e eu espero que eles demorem um pouco, humildemente, eu falo mesmo, a menos que o jogo venha muito bugado. Se o jogo vier muito bugado, é bom ter SDK pra arrumar ele. Mas senão eles podem demorar um pouco, porque senão, cara, o pessoal de comunidade de mod vai pirar, saindo, fazendo coisas, sem terminar de explorar o jogo e ver o que o jogo tem pra oferecer. Tá ligado? Sim. Então, assim, tipo, tem que dar um tempo pra gente comer o jogo com farinha, farofa, mel... Beleza, beleza, aqui ficou fraco, vou melhorar isso, mas pra isso eu tenho que explorar, senão não adianta. Sabe? Agora, por exemplo, coisas que eu gosto que o pessoal faz, né? Pô, que eu já vejo necessidade. Um dos mods que a gente não sobrevive sem é menu. Vai ter muita gente mudando esse menu. Não, mas aqui o menu eu não achei ruim, não. Não tá ruim, ele tá clean, ele tá simples, ele tá bom. Mas ele não tá funcional pro que a gente quer. Como um explorador fazendo coleta de recurso e precisando utilizar armamentos e munições diferentes o tempo todo, isso em dinamismo de combate é muito complicado.
Sabe? Não, mas a parte do combate, eu acho que vai ter. Provavelmente a gente costuma ter, né? Pensando em Fallout. Em Fallout não, em Mass Effect, etc., você costuma ter atalhos melhores do que aqueles. Você tá muito incomodado com aquele atalho de troca de arma que você viu do controle. E eu imagino que vai ter coisas bem melhores que aquilo, tá? Aquilo lá é controle, velho. Controle é outra conversa. O menu de PC, a troca de arma de PC sempre foi melhor. Não tem como. E a munição costuma ter atalho melhor. Mano, você tem teclado pra caralho no teclado. Qualquer coisa você cria atalho. Foda-se. Sabe que eu sempre tive preguiça de configurar. E teve uma vez que eu configurei umas coisas que nada a ver, assim. Eu não sei nem apagar, tem que apagar isso. Boa tarde. E agora que vocês estavam aqui só? Salve, Joe. Tá ao vivo, hein? Chegou pela... Não, só tô avisando. Eu só tô avisando pra você não falar besteira. Ah, tá. Não, 4 da tarde. Cara, eu literalmente acordei e sentei aqui pra ver esse negócio. 2 horinhas aqui, ainda tem que parar pra almoçar. Eu não sei se você chegou a ver a conferência, mas teve muita coisa de onde a gente tava quebrando aqui a cabeça falando ele viu. Foi animal. E... Cara, depois eu vou parar e colocar tudo isso no papel e, é claro, em vídeo pra quem estiver assistindo e perguntou, ou que estiver assistindo depois. Teve alguns comentários aqui no final perguntando assim, o que eu vou estar fazendo até o Starfield, ou se vai lançar alguma outra série de vídeo no meio, esse meio tempo. Devo dizer que eu tenho algumas horas já de gameplay gravadas de Baldur's Gate 3. A minha ideia é, nesses próximos 1 mês e meio, 2, tá tentando finalizar a introdução do jogo, porque ele lança praticamente junto de Starfield, o que é um grande desafio, manter 2 jogos com essa vastidão em profundidade e quantidade de conteúdo em paralelo e ter vida, e ainda por cima ter 3 empregos que nem eu. Então eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas de alguma forma a gente vai estar fazendo algumas coisas com isso. Então é basicamente em cima desses 2 jogos que a gente vai trabalhar. Vamos manter o olho em cima de Avowed, que é esse novo Skyrim da Obsidian, o que vai acontecer. E fiquem atentos nas redes para ver o que eu vou estar fazendo ou não disso tudo. A ideia é essa, já tem gameplay gravada, e eu precisei fazer o que eu fiz ontem, lançar o vídeo que eu lancei para poder estar fazendo essa conferência e lançar os vídeos a partir daqui. Então é isso. Valeu pra quem assistiu, acompanhou. 2 horinhas aí de live. Olha só, pra quem nunca fazia, tá ótimo. Eu vou lá comer e vou botar a mão na massa e gravar esses vídeos. E botar coisa no ar. Valeu, gente. Falou pra vocês, valeu quem assistiu. Alex Tabaco, Albert, João Richard, Leonardo e Tenshin, Richard, Wilkinson, Nuts e todo mundo que passou por aqui. Pessoal também lá do Twitch, Twitter, Instagram e Facebook. Foi muito bom. E tá live gravado no YouTube. A gente falou, fui nessa. Fui.